Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Michela Augusto, eu sou especialista tributária na Compliance e Soluções Fiscais. A gente está aqui hoje para fazer o terceiro episódio do podcast Torne sua empresa Compliance Especial Reforma Tributária. Nós vamos abordar um pouquinho nesse contexto quais são os impactos aí que a reforma está trazendo dentro da parte de RH e gestão de recursos humanos, né? A gente sabe que tem o cenário de despesa versus os benefícios aí que a reforma vai estar trazendo, então a gente vai abordar um pouquinho esse tema, entrar um pouquinho nessas peculiaridades, e hoje a gente tem aqui duas convidadas bem especiais para tratar esse tema com a gente. Bom, seja bem-vinda, Cris, né, a Cristina Correia Firmiano, seja bem-vinda, Paola Falcão, está aqui um pouquinho para falar com a gente desse tema. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, você já falou, né? Eu sou a Cris, eu trabalho na área tributária há mais de 30 anos, descobriram minha idade, né? Mas enfim, sou especialista em impostos indiretos, sou executiva da DPC, consultora da Compliance, e estou atuando fortemente na reforma tributária, porque uma das minhas paixões na área tributária é Techs e tecnologia, então acho que é um casamento perfeito e a reforma vai trazer muito disso para a gente investir. E você, Paola, tudo bem? Oi, Michela, tudo bem? Eu sou Paola, 20 anos de história na área de recursos humanos, trabalhando principalmente com a área de departamento pessoal, né, enfrentando vários desafios aí que nos são postos pelas renovações da legislação e etc. E assim como a Cris, muito apaixonada pela área que eu trabalho também, e estou aqui para contribuir um pouquinho com o pessoal sobre as novidades da reforma dentro da área de recursos humanos. Ah, que legal. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês, que legal. Bom, a gente vai falar um pouquinho aí, né, do que está vindo, quais são os reflexos na área de recursos humanos, para o pessoal começar a entender um pouquinho aí, né, como que vai ser esse dia a dia, o que vem trazendo de novo para a gente, né. Bom, quais são as boas notícias que a reforma traz aí para a área de recursos humanos e departamento pessoal das empresas, meninas? Na verdade, a reforma tributária, ela veio com esse viés muito complexo, né, trazendo aí uma complexidade grande, principalmente na fase de transição, mas também traz algumas notícias boas com a redução da carga tributária em vários setores, ampliação do crédito, isso vai afetar positivamente vários departamentos, incluindo o RH, que você vai ter oportunidade aí de negociar os seus contratos, trazer mais e converter isso para benefícios para os funcionários. E você, Paola, o que você acha? A reforma tributária, por enquanto, ela não vai trazer muitas mudanças dentro da área de recursos humanos, a não ser pela possibilidade das empresas se beneficiarem de algum crédito em relação à gestão de benefícios, e aí com bastante vieses, né, nessa questão da concessão do benefício pela empresa. Então, o que é importante, de fato, para a área de recursos humanos é fazer a gestão do custo do benefício e trazer essas informações, inclusive, para dentro da folha de pagamento, como já é algo definido dentro do manual do E-Social. Uhum. Então, a gente tem algumas definições sobre como parametrizar as rubricas com naturezas específicas, tratando o custo e tratando os valores que são descontados do funcionário para enviar para o governo também. Acredito até que para dar uma olhada, né, para vir de encontro com essa questão da possibilidade do crédito em cima do benefício. Então, vocês acham que um ponto forte aí vai ser essa questão do custo, aí o reflexo desse custo na folha? Sim. O pessoal precisa se organizar, talvez ainda que não tenha um afeto direto pela reforma tributária, mas já é muito importante que a área de recursos humanos faça uma gestão dos custos, né? Até para apresentar quanto o colaborador custa dentro da empresa, mas também para trazer um olhar de investimento na mão de obra, né, no serviço dentro da empresa. Até porque a gente sabe que um dos pontos bem afetados são os prestadores de serviços, né? É quem presta serviço aí que vai ser um pouquinho afetado, e aí entra nessa questão toda do custo aí, né? O que você acha, Cris? Na verdade, como alguns setores serão beneficiados com redução da carga tributária até 60%, por exemplo, serviços de saúde, serviços de alimentação. Então, esses benefícios que tem na área de recursos humanos relacionados a planos de saúde, a vale-refeição,
ao programa de alimentação do trabalhador podem ser negociados, porque como vai ter a redução da carga, então é hora do RH sentar com as empresas e falar, vamos negociar. Ou reduz o custo, ou repassa, né, aumenta o valor facial dos benefícios. Dá para fazer um bem bolado aí. Eu acho que é hora de aproveitar essa oportunidade e fazer essa negociação. Além disso, tem a parte dos créditos, né? O que for suportado pela empresa, né, desses benefícios, ou seja, o FII da fornecedora de vale-refeição, né, a parte da empresa, não, óbvio que não o valor facial, mas o FII que as empresas pagam para as administradoras desses benefícios, o que a empresa suportar de plano de saúde, e se isso estiver previsto na convenção coletiva daquela categoria, daquela empresa, vai abrir a possibilidade de crédito, que também reduz o custo. A mesma coisa para profissionais da área, que eu acho que vai aumentar muito a demanda, principalmente das áreas financeiras, contábil, tributária, com certeza. As empresas terão que contratar esses especialistas, a fase de transição vai ser longa, são mais de 7 anos, e essas contratações, sim, darão direito a crédito por causa da base ampliada, a base de crédito ampliada. Então, que legal. Os custos realmente serão reduzidos e é muito importante, como a Paula falou, você visitar todos os custos da empresa como um todo, porque vai afetar tudo, né? A carga tributária mudando, ela afeta tudo. E no caso do RH, não vai alterar a carga tributária do RH, não muda nada dos impostos trabalhistas, mas muda essa questão das empresas contratadas, né, dos prestadores de serviço. Um olhar importante, considerando o que você disse, né, a possibilidade da gente renegociar contratos. Então, exato. Sim, é o momento. Porque aí, já que essas empresas vão ter benefícios, por que não renegociar os contratos e buscar uma vantagem, né, para o RH, para a empresa como um todo, exatamente. E aí também repassar esses benefícios para os colaboradores também, né? Não interfere nos impostos, no INSS, no IR, na folha de pagamento, mas interfere em como a área de benefícios vai negociar os seus contratos. Né? Exatamente. E um ponto importante, né, Cris, que também as empresas olham muito, é a questão da recuperabilidade em cima dessas possibilidades, que isso sim traz um impacto de caixa. Né? Além do ganho na parte do RH, a gente também tem um ganho aí na parte da recuperabilidade. Você né? pensa que um serviço que você contrata, que você vai pagar essa empresa, né, esse prestador de serviço está pagando 20%, pouco mais aí de impostos, você vai recuperar esses impostos, tomar esse crédito. Então, o seu custo é X menos 20%, que foi o crédito que você tomou. Exato. Legal. Tem um espaço bom aí para o RH começar a trabalhar de forma mais estratégica. Negociar, planejar, sentar junto com o pessoal de finanças, junto com o pessoal tributário, trabalhar todo mundo junto. É super importante esse engajamento de todos os departamentos da empresa. Legal. Importante saber disso, né? Muito, muito valioso. Bom, Cris, então só para a gente entender um pouquinho esse contexto aí, né? Digamos que eu vá contratar um PJ, né? Uma prestadora de serviço, né? Nesse contexto aí da reforma, como que vai ficar esse cenário? Você pode dar uma breve explicação para a gente? Sim, até agora, né? Antes da reforma, a tributação atual, tem uma polêmica muito grande, grandes discussões do que pode ter crédito, do que não pode. Hoje, né, tem que estar diretamente vinculado à sua atividade fim, a você desenvolver o serviço, ou seja, uma empresa de tecnologia da compliance, você poderia tomar créditos de serviços de tecnologia. E aí tem uma discussão muito gigante, tem um monte de processos administrativos, jurídicos com relação a isso. Com a base ampliada, que a reforma traz justamente para acabar com a polêmica, a base ampliada deixa você tomar crédito de todos os serviços que você contrate que não sejam consumíveis, né? Que você não consuma, que seja para desenvolver a atividade. Por exemplo, um serviço de um especialista tributário que a Compliance contrate. Você precisa disso para fazer a implantação da reforma, então a reforma vai permitir o crédito. Claro que tem algumas do valor facial ali, vamos supor,
esse especialista custa 20 mil, aí vai ter o percentual que vai ser gradativo, tem toda essa fase de transição dos 7 anos, deve chegar lá na frente, entre 26, por aí. Ainda está em estudo qual vai ser esse crédito, mas vai ser crédito de CBS e IBS. Então, mesmo que já fosse um serviço que pudesse tomar crédito, antes eu podia tomar crédito de PIS e COFINS, e era 4,65. Então, isso também aumenta exponencialmente, que é muito legal esse crédito, porque agora você vai tomar do CBS e IBS, que é o que você vai pagar, e que o seu prestador também está pagando, o seu PJ contratado também está pagando, por isso direito ao crédito. Um ponto para tomar atenção é se esse cliente estiver no Simples, esse crédito pode não ser possível ou ser reduzido. Então, tem muita coisa para estudar, mas fato é que vem coisa boa sim. Além de benefícios, Cris, por exemplo, um serviço que é contratado, né, por pequenas e médias empresas, que é o de saúde e segurança do trabalho. Existe alguma possibilidade de se beneficiar disso? Saúde e segurança de trabalho, sim. Isso já até hoje já que cai em serviços obrigatórios. Eu acho que pouca gente sabe, mas é possível sim. A regra é sempre assim, isso é consumo. E, gente, vou contar uma fofoca aqui. Já começou uma polêmica com relação a plano de saúde. Por quê? Mesmo a parte empresa, o físico está falando, não, você vai consumir isso. Eu não acho que consome. Agora joga a pergunta para você, Paola. Plano de saúde suportado 100% para a empresa não é um salário indireto? É o chamado salário utilidade, né? Então, a gente tem o salário base, que é o salário que a gente contrata o funcionário, mas hoje, para trazer um bom profissional, a gente precisa ter um pacote de remuneração. Então, um bom plano de saúde, um bom plano de alimentação, de apoio com cesta básica, vale-refeição, conta como salário-utilidade e isso agrega na contratação do funcionário. É um benefício, né? Para mim, então, não é consumível. Então, assim, já começa a polêmica, né? Aí vem aquela regrinha da convenção coletiva, que isso deve ser muito chato para você estudar, né? Mas é isso. Grande parte dos benefícios, quando a gente fala que tem que estar previsto, né, que um ponto da reforma é esse, né? Que os benefícios que a gente pode trazer, recuperação de crédito, são aqueles que estão previstos dentro da lei ou na convenção coletiva. A maioria dos benefícios está previsto na convenção coletiva. Vale-refeição, cesta básica, plano de saúde, seguro de vida. Não sei se seguro de vida entra. Mas está previsto na convenção coletiva também. De novo, gente, o que está previsto, o que as pessoas têm que tomar cuidado, o crédito não é do valor facial do Vale Transporte. Você não vai poder pegar o valor do Vale Transporte e tomar crédito, não faz sentido. É do valor do serviço prestado, que é a intermediação do negócio. A mesma coisa do plano de saúde. Não é do valor do prêmio do plano de saúde. É o valor de quanto a seguradora cobra para administrar isso. Então, o crédito também não é tão potente assim, né? Mas é um crédito e você tem que aproveitar todas as oportunidades. Sim, com certeza. E o que tem que negociar é essa redução da carga tributária deles. Agora, na questão do PJ, não. Aí o crédito já é integral. Legal. Bastante particularidades aí, né? Para o pessoal, os contribuintes se atentarem, os pessoal da empresa também começar a olhar e com todo esse crivo, né? É bem importante. Precisa. Né? É o que eu todo sempre esse falo. crivo. É super importante as empresas contratarem especialistas, né? Pensarem e identificarem todas as oportunidades, analisar toda a sua base, todos os seus contratos, todos os seus cadastros, né? Todos os seus clientes, fornecedores, porque tudo será afetado. Vai ser inevitável, né? Inevitável não passar por todo esse olhar aí. Exato. Nessas informações, né, meninas? E aí, assim, a gente do RH é muito visto como uma empresa, como um departamento que só traz custos, né? A gente, conversando com a Cris falou, não, RH e DP é despesa, né? É só o que a gente representa. Acho que está aí uma boa oportunidade para quem trabalha na área de RH entender que a gente pode ir um pouquinho mais além e se inteirar dessas mudanças que vão acontecer com relação à reforma tributária e
olhar para o processo como um todo, né? Não é só o valor que eu pago para o funcionário, não é só o valor do custo da empresa, mas pelo que a Cris disse aqui também, a questão das taxas de administração desses planos. Então, é muito importante trazer isso também, né? E aí mostrar a nossa atuação de forma estratégica dentro da empresa, um pouco mais além. É importante deixar claro que essa despesa, né, é algo que precisa ser exatamente minucioso a análise, porque ela vai se tornar um benefício. Ela vai trazer oportunidades. Então, assim, é uma mão de duas vias. A gente vai... É despesa? Sim, é despesa, mas a gente tem oportunidades em cima dela. Exato. Né? E por isso a necessidade de ter um bom consultor para alinhar todos esses entendimentos de acordo com a regra de negócio de cada um. Exatamente. Né? Isso aí. Então, acho que é bem interessante mesmo. Bom, gente, vamos falar rapidinho aí, dar uma contextualizada para o pessoal, referente às datas que as mudanças da reforma começam a entrar em vigor aí, quando elas ocorrerão, quando inicia essa parte da transição aí, só para dar uma contextualizada. Perfeito. Michela, a nota fiscal eletrônica de mercadorias, que é a modelo 55, ela já começa agora em 2025. Então, em setembro é ambiente homologação, em outubro é ambiente produção, ou seja, já valendo. O governo vai soltar um pouco antes o sistema, né, o validador ali da nota, deve sair em maio, junho, deu até uma confusão aí com uma publicação que foi feita antes do tempo, mas as datas da nota fiscal eletrônica continuam em setembro, né, ambiente produção, sendo que você já vai poder fazer testes um pouco antes, e outubro, a produção. Não é obrigatório, mas é super importante porque a obrigação é 1º de janeiro de 2026. Então, quem não estiver preparado vai parar a empresa, porque não vai emitir nota. Se não tiver com todos os campos de IBS, CBS, IS, são alguns campos novos. Se não tiver com esses campos, que agora, esse teste que começa agora em 25, vai dar problema. Em 25, começa a tributação parcial de CBS e IBS. Em 26. Em 26, desculpa. Em 26 começa essa nova tributação de CBS e IBS, uma alíquota reduzida. Terá uma apuração assistida, ou seja, vai ter apuração, vai ter o destaque na nota fiscal, vai ter apuração, só não vai ter o recolhimento no final. Por quê? Porque as empresas continuam recolhendo normal PIS, COFINS, CMS, ISS, os impostos atuais. Outra coisa que começa em janeiro que é super importante, que é a nota fiscal eletrônica de serviço federal, né, chamada nota fiscal de serviço federal, que ela é sonhada há 20 anos, mais ou menos. Desde que eu estou no Encate se fala dessa nota federal. E, pasmem, para minha surpresa, 70% dos municípios do Brasil já estão no modelo novo, já fizeram conexão com o governo federal. O governo federal vai disponibilizar isso. A princípio, os municípios que não soltarem isso para os contribuintes no próprio site, as empresas, né, os contribuintes continuam fazendo um modelo atual e o governo municipal leva para o federal e traz a resposta do governo federal. Vai ser um sistema um pouco híbrido. Mas já também com a tag de IBS, de CBS, tudo bonitinho. Em 2027, cai PIS e COFINS, entra integralmente a CBS e em 2029 começa a redução dos benefícios de ICMS e começa a aumentar a carga do IBS. E aí essa transição vai até 2033, ou 2032, dezembro de 2032. Em janeiro de 2033, caem todos os impostos atuais, exceto o IPI. O IPI, ele continua, né? Ele, por causa da Zona Franca de Manaus, que não vai ter nenhuma alteração. E aí começa a tributação integral do CBS e IBS em janeiro de 33. E o IS, que é um setor específico, né? São algumas setores industriais aí
bebidas alcoólicas, cigarros, fumígeros, né, que eles chamam, mineração, são algumas automóveis, combustíveis. Então, são algumas áreas que terão o IS. E vai ser um tributo bem complicadinho, porque principalmente alguns setores, porque ele vai pela potência do motor, no caso de carro. O teor alcoólico, no caso de bebidas. Isso começa em 2027. Ah, legal, Cris. Obrigada aí pelas explicações. Acho que deu para fazer um overview aí para a galera que está nos assistindo. Que eu posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Você falou de não ter mais o PIS e o COFINS, né? E hoje na folha de pagamento a gente tem o PIS sobre folha. Sim, sim. Isso não muda nada pra gente, certo? Na verdade, o PIS da folha é o chamado PIS/PASEP. Isso. Muda zero, gente. É incrível, né? Mas muda zero. A gente não vai ter, porque é o de pessoa física. A reforma tributária, ele é da pessoa jurídica, né? Tudo que é mais vinculado à pessoa física mantém-se a mesma coisa. É importante colocar isso porque às vezes não está tão claro para as pessoas, né? Porque quando se fala que o PIS e COFINS ele sai gradativamente, né? Pode ter uma confusãozinha aí. Então é importante a gente frisar que para PJ, né? Pessoa física, que é o caso do PIS/PASEP, nada muda nesse momento, exatamente. Né? A pessoa física, PIS/PASEP, aquele que você recolhe, não tem previsão de alteração e não faz parte da reforma. A reforma tributária ele é dos tributos indiretos, né? PIS, COFINS, ICMS, PI e ISS. Legal, Cris. E falando de PIS sobre folha para as empresas beneficentes, né? Eu ainda continuei na dúvida aqui por conta do que você disse antes, de não ter mais o PIS, COFINS. Só para esclarecer para o pessoal que faz folha, né? Porque de repente a gente acha que não tem mais, vai calcular a folha lá e por que tem o PIS aqui? Então, o que cai, o que não é que ele será substituído, o PIS e a COFINS, é PIS, COFINS, faturamento. Legal. Né? Então, folha realmente não tem impacto no fundo de garantia, no INSS e nenhum tributo da folha de pagamento. Tem algumas coisinhas que vão mudar, por exemplo, o fundo de garantia, hoje, você desconta, tá lá na caixa, bancos usam e não tem nada. Com a reforma tributária, se alguma instituição financeira pegar recursos do fundo de garantia para algum investimento, vai ter que pagar PIS e COFINS. O que é legal, né? Porque é mais um recurso aí para o governo federal manter esse dinheiro dos empregados, né? Então, assim, é mais uma garantia que esse dinheiro vai ter a correçãozinha, porque vai ter que pagar imposto se alguma PJ, né, algum banco, por exemplo. Vamos supor que um banco comercial X vai lá, pegue esse dinheiro para fazer construção de casas populares. Se ele tomar esse dinheiro do Fundo de Garantia emprestado da Caixa Econômica, por exemplo, ele tem que pagar CBS. E, então, a CBS, ela substitui o PIS e COFINS faturamento. Né? Com relação à folha, por enquanto, nenhuma mudança. Ah, legal, legal. Paula, então só para a gente aproveitar, em relação a questões do E-Social, você acha que isso vai ter algum impacto dentro do E-Social? Como que você vê isso? Não existe um impacto direto da reforma tributária sobre E-Social ou folha de pagamento, mas a gente já tem instruções bem claras trazidas no manual do E-Social sobre como devem ser enviadas as informações de custo com benefício. Então, eu preciso informar o valor total de custo da empresa, somando o valor que a empresa paga, mais o desconto do funcionário, dentro de uma rubrica na folha de pagamento, com uma natureza específica também. Então, a empresa não pode estar preocupada somente com a questão do salário e os impostos que são tributados com a folha, mas também tem uma exigência de que a gente envie essas informações de custos com benefício. Então, Entendi. A empresa precisa se preparar para isso. Mas tem um tempo ainda aí, né? A reforma vai adiante. Há alguma coisa mais, Cris, que a gente possa esperar de impacto na folha? Olha, na área tributária você pode esperar tudo o tempo né? todo. Eu me questionei muito sobre essa alteração do PIS faturamento e não do PASEP, que é o da folha. Então, assim, não tem nenhuma perspectiva por enquanto.
mas tem que ficar atento, gente. Tem que fazer a governança, tem que fazer compliance, tem que prestar atenção, tem que cumprir as regras, como você acabou de falar do E-Social, fazer ele completo, como a legislação manda. E nesse momento é super importante, porque você vai poder fazer crédito se você demonstrar ali. O fisco só vai autorizar se tiver demonstrado. Sim. Então, fundamental cumprir essas rubricas que você comentou. E ficar super atento, contar com os consultores, com empresas especializadas para acompanhar a legislação, que sempre vem novidade. Não pode fechar os olhos, cochilar nunca. Verdade, não dá, né? Não dá. Isso é muito importante, né? Parte do que a Cris está falando aí sobre sistemas, por exemplo, é muito importante que o seu sistema esteja pronto para receber essas informações para a gestão de benefício, né? Não é só o salário, é fazer a gestão do salário e utilidade também. Então, a gente precisa trazer isso para dentro de um sistema que comporte, que seja flexível, como é o caso do compliance, para que o pessoal consiga controlar essas informações e se creditar, não só de forma tributária, mas também passar as informações e tratar a questão previdenciária dos benefícios e demais na folha de pagamento também. Perfeito. Esse é um ponto bem importante que você falou, Paola. Realmente, como que vai impactar dentro dos softwares, né? Toda essa parte aí da reforma perante a gestão de capital humano, né? Então, uma vez que o governo pede para a gente enviar informação do custo do benefício e informar em lugares específicos, com naturezas específicas, eu preciso ter essa informação tratada dentro de um sistema. E esse sistema precisa enviar a informação para o E-Social também, que é por meio do que o governo recebe toda a tratativa de folha de pagamento. Então, posso ter um sistema do fornecedor para fazer a compra do benefício, mas eu preciso ter isso sendo tratado também dentro da folha de pagamento, que é de onde saem os eventos para o E-Social. Ah, legal. Obrigada, meninas. Acho que deu uma boa esclarecida aí. Acho que vai ajudar bem a galera que está nos assistindo a entender toda essa lógica e todo esse reflexo, né? Que a gente falou inicialmente. Custo, a gente sabe que tem a despesa, sabe que vai existir o custo, mas vai ser um custo que para a gente vai ser bom, né? Dentro daquilo que a gente vai ter condições, oportunidades, exatamente, né? Acho que vai ser bem interessante. Pessoal, vocês viram aqui que todo esse contexto aí que a gente colocou, né? É importante a gente deixar claro aqui para vocês que tá vindo muita mudança, tá vindo muita regulamentação, é importante a gente vir acompanhando isso tudo, né? E aí a gente vai estar trazendo aqui para vocês, para os próximos episódios, sempre temas novos em relação à reforma, os impactos que isso vai trazer, que eu acho que é bem importante a gente estar colocando isso para vocês. Acho que nesses bate-papos dá uma boa esclarecida, né? E eu queria agradecer aqui, obrigada, Cris, pela presença, obrigada, Paola. Eu acho que esse bate-papo foi muito agregador aí pra gente, pro público que vai nos assistir aí, né? E para os próximos a gente vem trazendo coisas novas aí para eles. Com certeza, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês duas, trocando experiências, muito legal. É bem gostoso, né? A gente sempre aprende bastante. E convido também o pessoal se ficou com alguma dúvida, quiser discutir algum ponto, porque já vem polêmica, né? Já começa com polêmica. Seguir a Compliance nas redes, deixar as perguntinhas no podcast, que a gente responde. Obrigada pelo convite de estar aqui, presente para falar sobre isso. É muito importante para a gente do RH entrar nesse universo também. A gente fica um pouco distante, mas tem sempre um pontinho, né? Que a gente também precisa saber e estar atento. E aí, o pessoal seguindo as redes aí da Compliance vai ter mais informações também sobre isso. Obrigada. Bom, gente, é isso. Mais uma vez agradecer aí. Sigam a gente nas redes sociais, que para os próximos episódios, com certeza, a gente vai ter bastante novidade aí para estar discutindo com vocês.